Pessoal, vamos lá, né? Então essa aula aqui é destinada para os alunos do 9º ano, disciplina de Química, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou fazer essa aula aqui, eu vou fazer 2 aulas em uma, tá? Porque até então é o seguinte, ó. Eu expliquei alguns conceitos de Química para vocês lá pelo aplicativo Zoom, tá? Só que eu acho que essa informação não deve ter chegado para todos vocês, tá? Então o que acontece? Vamos novamente revisar alguns conceitos de Química, mas eu já expliquei isso para vocês lá no 8º ano, e também estou revisando agora aqui no 9º ano, tá? Eu peço até um pouquinho de desculpa, porque eu sei que eu estou um pouquinho devagar nos conceitos, tá? Mas daqui uns dias, quando tudo estiver um pouquinho mais normalizado, tá? Nós já iremos estudar a ideia de físico-química, tá bom? Lá, químicazinha lá do 2º ano, tá? Vamos revisar alguns conceitos sobre massa molar, tá? Conceito de mol, número de Avogadro. Também vamos estudar o que acontece com a pilha de Daniel, com a parte de reagentes, produtos. Aquela parte mais de reações químicas, né? No caso, a eletroquímica, tá? Então, por enquanto, tá? O que nós vamos estudar até o momento, né? No caso, é a química geral, né? A química lá do 1º ano, do ensino médio, que é visto no 8º ano. Beleza, Caio. Então, vamos lá. Vamos começar do básico. Caio, todo estudo provém de uma introdução, né? Então aqui é a introdução ao estudo da química, tá? Mas no caso aqui, o que é que eu vou cobrar já especificamente? É o estudo de quê? Da matéria. Então vamos lá, vamos definir o que é matéria. Caio, eu já sei o que é matéria desde o meu infantil. Pessoal, vejamos o seguinte, ó. Quando eu falo em química, né? Eu estou falando de uma área da ciência que vai estudar o que? A composição dos objetos, tá? E também vou analisar o quanto dessas reações químicas ela acontecem na natureza. Só que eu tenho que entender o seguinte, né? Do que é constituído o que? As pequenas partículas, do que é feito o universo, né? Ah, cara, eu sei que lá nos modelos atômicos, né? Alguns cientistas eles começaram a estudar de como é que a matéria começa a se agrupar, né? A um certo nível de agregação. E um famoso cientista chamado John Dalton, ele viu que a matéria ela era constituída de pequenas partículas chamadas de átomos. Então esses átomos, né, eram partículas massivas, né, e indivisíveis. Então quer dizer que ali começava o quê? O berço de quê? O estudo de quê? Da química, tá? Mas claro, a química, né, como estudo inicial, ela se iniciou com os povos antigos, com a produção do fogo, algumas reações químicas, né, a produção de perfumes, tem alguns cosméticos, né. No caso ali era o que? Era a alquimia, né? Algumas pessoas da antiguidade, né? Era considerado até como sendo bruxo, né? Pela Igreja Católica por conta, né, de estar fazendo bruxarias, né? Então qualquer pessoa que antigamente fizesse produção da química era considerado o quê? Como sendo bruxo. Aí foram passando alguns anos e o cara fala, não, vamos organizar essa casinha aqui, vamos pegar a alquimia e vamos dar um ponto inicial para o estudo. Aí sim, eu tenho uma ideia de que do que significa a matéria. Eu tenho qualquer coisa no universo, eu vou chamar de quê? De matéria. Só que matéria, vamos definir, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E outra coisa, e eu vou colocar o seguinte, e também ocupa o quê? E ocupa volume. Isso aqui é importante falar, dessas 2 grandezas aqui, tá? Falar em massa, tem que falar também em volume. Pronto. Então vejamos, ó. Caio, eu tenho ideia agora do que significa matéria. Então quer dizer que todo objeto que ocupar um lugar no espaço, que tiver massa, ocupar volume, é matéria? É. Ah, Caio, mas agora eu vou lhe pegar. Porque quando os caras falam, então quer dizer que o ar não é matéria? Exemplo, esse celular aqui ele é matéria, né? Ocupa um lugar no espaço, tem massa, mas mas o ar, eu estou um pouco inquieto, eu não sei se o ar é matéria não. Beleza, pegue o ar e enche uma bexiga, ocupou o quê? Um volume. Então quer dizer que quando eu falo em matéria, quer dizer que o ar também entra, o ar também é matéria. Exemplo do que não é matéria? A luz. Mas ocupa um lugar no espaço. Tem massa. Isso é porque algumas pessoas, né, ficam, será que a luz é matéria? Não é por conta dos fótons, mas o que acontece? Quando passou alguns estudos, viram que a luz é formada por pequenas partículas chamadas de quê? De fótons. E aí sim a galera entra em quê? Que a luz também é ideia de quê? Ideia de matéria. Então,
Inicialmente a luz não era considerada o quê? Como matéria, só que com o surgimento de quê? Da física quântica, né? Surgimento de toda a física quântica do universo, os caras viram que a luz ela ocupa assim, um lugar no espaço, né? Só que a ideia de quê? De massa vem com a ideia de quê? De fótons. Beleza, isso aqui tá tudo bem. Caio, agora é o seguinte, eu sei o que significa a matéria. Agora eu quero saber como é que essa matéria ela se agrega, como é que as partículas elas estão ligadas umas às outras. Bom, quando eu falo em matéria, eu não quero nem falar sobre ligações químicas. Por exemplo, quando eu pego um papel, né, eu tenho algumas partículas de celulose, né, formadas por células de plantas, né. Então a celulose lá, formada por carbono e hidrogênio, quando eu pego essas moléculazinhas, o que acontece, celulose? Eu tenho algumas ligações químicas envolvendo entre elas. Então quer dizer que para que a matéria ela se unifique, se agrega, eu tenho que ter que as ligações químicas. Quer dizer que quando pega água que ela evapora, quer dizer que algumas ligações químicas, né, com hidrogênio, vão se quebrar, vão se romper. Acontece aqui uma entalpia, né? Acontece uma liberação de energia, o cara consegue se romper, beleza. Só que é o seguinte, vamos falar de algo mais formal, mais técnico aqui. O que é que eu estou falando? Estou falando aqui dos estados físicos da matéria. Bom, pera aí. Quer dizer que agora eu vou analisar, né, alguns critérios de como é que você pode avaliar de como é que a matéria vai se enquadrar na natureza, né? Como é que ela vai se organizar. Bom, vou botar aqui hashtag, né? Bota hashtag, vocês gostam de hashtag. Hashtag estado da natureza. Então, o primeiro ponto que eu devo falar é o estado o quê? O estado sólido. Pronto, sem muito delongas. Vamos resumir aqui. Estado sólido. O que é que eu tenho que saber sobre o estado sólido da matéria? Pessoal, quando eu falo em estado sólido, né, quando você pega um objeto, você pode observar que a sua forma é o quê? É própria. Professor, contesto. Mentira. Mentira? Pega esse apagador aqui. Tem qual estado? Estado sólido. Então ele tem o quê? Tem a sua própria forma, que ele não vai mudar, independente do lugar que eu colocar, joguei no chão, sei lá, vai ter ainda o que? A mesma forma. Ixi, beleza, professor, beleza, o senhor tem razão. E outra coisa, o seu volume major, ele também é próprio. Quer dizer que quando eu tenho um objeto no estado sólido, eu sei que a sua forma é própria, e eu sei também que o volume é próprio. Beleza, já era, morreu, pronto, já era. Então vamos para o segundo. É o estado o quê? O estado líquido. Quer dizer que quando eu tenho um objeto no estado líquido, quer dizer que agora que a minha forma vai ser própria? Não, a forma como o objeto está no estado líquido ela não é própria. Exemplo, expliquei até para os alunos do oitavo ano. Essa garrafinha aqui, ela contém um certo líquido, né? No caso, a água. E essa água está em qual estado? O estado o quê? Estado líquido. O que acontece? A água que está aqui dentro está adquirindo o quê? O formato de quê? Do recipiente, né? Só que você pega essa mesma água, você pode colocar dentro dessa bolsa aqui, você pode colocar dentro desse, tem mais aqui dentro desse copo descartável. Cara, então tu tá falando para nós que é o seguinte, né? Que quando você tem um objeto, né? Quando você tem uma matéria que se encontra no estado aqui, no estado líquido, quer dizer que a minha forma agora, ela não é própria, ou seja, ela é variável. Então beleza, quer dizer que quando eu tenho um objeto nesse estado aqui, quer dizer que a minha forma, ela não é o quê? Ela não é própria. Vou escrever assim não, vou escrever, não tem preguiça não. Quer dizer que agora a minha forma não é própria. Opa, passar da linha imaginária não. Agora eu tenho certeza que também, professor, o volume ele não é próprio. Não, cuidado. Se você pegar 1 litro de água, você pode colocar esse litro de água dentro de qualquer recipiente. Você vai alterar o seu volume, dependendo do recipiente. Então quer dizer o seguinte, professor, eu estou falando que é o seguinte, que quando eu pegar o volume de alguma coisa que estiver no estado líquido, quer dizer que agora ele vai ser próprio? Vai, sabe por quê? Por exemplo, você pegar 1 litro de água, mas professor, peraí. Se eu pegar esse volume aqui, se eu pegar 1 litro de água e colocar em qualquer recipiente, ele não vai mudar não? Ele alterou o volume? Deixou de ser 1 litro? Não. Então peraí. A forma aqui não é própria, só que o meu volume é próprio. Beleza, professor. Vou
Vou só explicar para você mais um pouquinho direitinho. Espera aí, vamos aqui. Volume próprio. Pessoal, o que é que eu estou falando? Supor, você pega 1 litro de água, coloca em uma garrafa. Lá vai eu desenhando meus dons artísticos. Essa garrafa aqui, né, tá preenchida com um líquido, né? Que nele, tem 1 litro. Pronto, 1 litro. Ah, não gostei dessa garrafa não, agora eu vou mudar de recipiente. Só que eu quero que lá esteja também o que? 1 litro. Ah, cara, então agora eu vou pegar um becker. Eu vou começar a fazer algumas reações. Vou pegar um beckerzinho aqui, ó. Aí. E vou colocar novamente esse 1 litro de água. Ei, professor, mas parece que esse 1 litro ele não mudou. Se ele não mudou, eu estou falando de quê? Do seu volume. Deu para entender aí? Dá tempo de vocês printarem. Já viu que alunos hoje do século XXI, né? Eles não copiam mais não, né? O professor vai lá, se abaixa, eles só printam e... Eita, no nosso tempo, né? Não tinha celular. Tudo aqui, ixi, Maria. Nosso tempo era assim. Agora a galera aqui está mais moderna, né? Printou, pronto. Tem um resumo. Bora lá. E o último estado físico da matéria. Ei, professor, e o vapor? Não vai falar não, vapor não. Ixi, me pegaram, ó. O vapor, pessoal, ela é uma transição, né? Do estado líquido para o estado o quê? Estado gasoso. Beleza. Professor, é o seguinte, ó. Eu vou falar para você que as duas coisas aqui não são próprias. Pronto, é verdade. No estado gasoso, a matéria, tanto a sua forma como o seu volume, eles não são o quê? Não são próprios. Beleza, tio? Deu para entender, né? Aqui, vamos para quê? Aqui eu fiz o quê? A definição do que significa matéria, né? No caso, o estudo introdutório da matéria, né? E aqui, pessoal, ó, estamos analisando o quê? Analisando o que acontece quando você tem os 3 estados físicos da matéria. Beleza. Professor, eu sei da introdução, entendi. Só que agora é o seguinte, vamos analisar, vamos saber os nomezinhos, né, técnicos, quando você tem um objeto, né, quando você tem a matéria que está no estado sólido e parte para o estado líquido. Ei, professor, me lembro disso daí. Chamar, sabe o quê? Segundo tópico de hoje é o quê? São as mudanças de estados físicos. Ei, professor, tu escreveu o seguinte, estados físicos, só que mudança não é estado químico, não. Valeu, Joãozinho, por ter perguntado. Eita, menino, dá umas... O que é que eu estou falando? Pessoal, quando eu pego algum fenômeno, né, na natureza, ou ele é físico ou ele é químico, né? Ah, cara, quer dizer que quando eu pego essa mudança aqui, quer dizer que vai ser um fenômeno físico. Por que é um fenômeno físico? Vamos aqui, ó. Quando eu falo em fenômeno físico, eu tenho algo que não altera o quê? A matéria, né? Se eu tenho um pedaço de papel e recorto, vai deixar de ser papel? Vai não, tio Caio. Agora, quando eu pego um fenômeno químico, né? Pega esse papel, pega esse livro aqui, toca fogo. Puf, o que é que acontece? Primeiro que eu vou chorar, porque um livro desse, antigamente, que só... Quanto tempo aí, hein? Vou ter que arrochar aqui, né? Até 20, é? Hã? Pronto. Então assim, já que a câmera está descarregando, tá? Quero que vocês deem uma olhadinha nas mudanças. Vou bem rapidinho. Eu tenho o estado sólido, vou para o estado o quê? Líquido. Vou para o estado o quê? Gasoso. Bora lá. Tio Caio, eu estou no estado sólido e vou para o estado líquido. Quem lembra? Qual o nomezinho? Fusão. É lá Dragon Ball. Então a primeira mudançazinha que quando eu pego a matéria é o seguinte, né? Eu escrevo os 3 estados físicos, estado sólido, líquido e gasoso. E quando eu tenho do estado sólido para o estado líquido, eu vou chamar isso aqui de quê? De fusão. Beleza, tio Caio? Caio, quando o cara está no estado líquido para o estado gasoso, eu vou chamar de quê? De vaporização. Aí, pera aí. Na aula 3 de Química, tá? Eu vou falar especificamente o que acontece no caso de vaporização, né? A vaporização acontece de 3 maneiras, certo? Ela pode ser calefação, pode ser ebulição e pode ser evaporação. Cara, quer dizer que só passando do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho o quê? A vaporização no contexto geral, né? E essa mudançazinha aqui, eu tenho 3 casos específicos, tá? Tá bom, cara, já entendi. Agora vamos fazer voltando. Desse para cá e desse para cá.
Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter uma condensação. Caio, eu tenho uma matéria que está no estado gasoso e vou para o estado que líquido. Eu vou chamar isso aqui de condensação. Condensação. Ei, Caio, líquido para o sólido. Solidificação. Caio, ainda tem mais um processozinho, que é um processo, pô, quando eu pego, né, um cubo de gelo e eu tenho uma superfície muito quente e já vai, né, aquele barulho, né? O que acontece? Eu tinha um objeto no estado sólido e passou para o estado que gasoso sem passar para o estado que líquido. Ah, então quer dizer que quando eu tenho uma passagem muito rápida do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado que líquido, eu vou chamar isso aqui de sublimação. Caio, e como é que se diz do estado gasoso para o estado sólido? Ressublimação, é o processo inverso de que dá sublimação. Ei, Caio, até um tempo atrás eu vi como sublimação. É sublimação, mas isso aqui é uma ressublimação, tá? Então, beleza, ó. Nessa aula de hoje aqui, essa aula introdutória, não, aula simples de química, eu falei sobre o quê? Sobre o que significa matéria, né? De como chegamos até estudar a questão de matéria, os seus estados físicos, tá? Sólido, líquido e gasoso. E também vimos o que? De como é que acontece o que? Essas mudanças, né? Se eu estou no estado sólido, vim para o estado que líquido. Vou chamar de quê? De fusão. Se estou no estado líquido, vou para o estado gasoso, vou chamar de quê? De vaporização. Que agora eu vou começar a fazer o processo inverso. Estou no estado sólido, no estado gasoso, vim para esse cara aqui, chamar o quê? De condensação. Estou no estado líquido e vou para o estado sólido, vou chamar de quê? De solidificação. Na outra aula, o que é que eu vou falar? Vou falar um pouquinho mais sobre o que acontece, né, nesse processo aqui, ó, né, de lipogasoso, no caso da vaporização. Então, eu vou falar um pouquinho mais com calma o que acontece com a calefação, com a ebulição, né, e com a evaporação. São três processos o quê? Diferentes, né? Ambos envolvem o quê? A velocidade de reação química, tá bom? E outra, também vamos falar um pouquinho mais sobre, especialmente o que acontece quando o cara está no estado sólido, líquido e gasoso, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um mais com calma, tá bom? Então é aquela velha, né? Acompanha nós pela plataforma e é nóis!